Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva mesa de análisis del Centro de Estudios de Seguridad, más conocido como CSEC. Yo soy José Julio Fernández, soy su director aquí en la Universidad de Santiago de Compostela. Hoy me acompañan otros dos profesores e investigadores integrantes del CSEC, la profesora Andrea Williming y el profesor João Santaterra Júnior, que también es mi integrante del Ministerio Público del Brasil. ¿Qué tema os traemos hoy? Pues lo hemos titulado ¿Sigue siendo eficaz la protección de datos? Es decir, me explico para contextualizar este título tan atrevido, tan atrevido. Como es sabido, la tecnología es una de las realidades que circundan nuestro mundo desde hace más de 50 años, ¿no? Cada vez con más intensidad. Los juristas, ya en los años 70 del siglo XX, percibieron la amenaza que para la vida de las personas era el crecimiento informático, las capacidades de gestión de la información ya en ese momento, en los años 70. Y los países más desarrollados en ese momento a nivel informático, Alemania, los países nórdicos, Estados Unidos, empezaron a construir, a aprobar normativa sobre lo que ahora llamamos, en ese momento ya se llamaba así, derecho a la protección de datos. Es decir, el origen de nuestra actual protección de datos es un derecho construido por los juristas para reaccionar frente a las amenazas de la gestión informática automatizada de la información, años 70. Poco a poco se fue desarrollando, implementando con más contenido. A medida que la tecnología avanzaba, se hacía más complicada, en los 80, en los 90, las diversas normativas de los países occidentales, sobre todo, y también internacional, el Consejo de Europa o la normativa de la Unión Europea, fueron pues ampliando, haciendo más gordo este derecho fundamental a la protección de datos, dotándole de unos principios más robustos, derechos internos para los usuarios o los interesados, obligaciones de diverso tipo y condición, en una evolución jurídica muy interesante que se ha prolongado pues hasta hoy en día, ¿no? Nuestra referencia en Europa actual, referencia general, hay otras, pero la general es un reglamento de protección de datos del año 2016 que ha sido desarrollado por casi todos los países europeos, matizando y ampliando alguna cosa. Pero en este entorno, en este contexto, ¿en qué nos encontramos? En una especie de segunda fase de la sociedad de la información, en un mundo de tecnologías disruptivas, con robótica, con procesos de inteligencia artificial generativa, con drones, con un montón de cambios disruptivos que en gran parte están dejando atrás a las normas jurídicas. Parece que la tecnología avanza demasiado rápida y el legislador, las constituciones, los juristas, vamos un poco atrás. Entonces no cumplimos el sentido de la norma jurídica. ¿Cuál es el sentido del derecho? Regular la vida en sociedad para solucionar los problemas. Por ejemplo, la protección de datos, el sentido es capacitar o, mejor dicho, dar capacidad al ciudadano para que controle sus propios datos y que la tecnología no se lo robe o los hackers no se lo roben. Bueno, esto parece que está a nivel jurídico un poco deficitario. ¿Está siendo eficaz la regulación jurídica de protección de datos ante este escenario tecnológico? ¿O se ha quedado anticuada estas normativas, estas leyes, estos derechos que giran en torno a la protección de datos que tenemos hoy en día en vigor? Bueno, para esto y mucho más, pues tenemos a nuestros dos colaboradores profesores para completar las ideas que acabo de introducir. Le doy la palabra en primer lugar a João Santaterra, que está en Brasilia en este momento. Gracias. Muchas gracias, profesor José Julio. Yo quiero saludarte en nombre de todos nuestros amigos de España. Voy a hablar en portugués muy despacio. Professor, o senhor falou muito bem a respeito de toda essa evolução das tecnologias, que já representam uma introdução excelente para abordarmos a questão da proteção de dado pessoal. Mas eu gostaria aqui de fazer uma apresentação aos nossos amigos da Espanha a respeito de, me permita a expressão, uma catástrofe jurídica, um absurdo jurídico que se passa no nosso país aqui, no Brasil.
O Brasil incorporou apenas recentemente esse direito fundamental tão precioso, que é a proteção de dados pessoais, em sua Constituição. Antes, de uma maneira extremamente, me permita outra expressão, um tanto quanto não usual, mas esquizofrênica, o Brasil trouxe uma legislação antes da previsão constitucional do direito, a nossa chamada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que ela entrou em vigor de maneira gradativa, ela não entrou em vigor de uma maneira completa. Foram várias disposições que entraram logo com a sua vigência, depois de um ano outras, depois de algum tempo outras disposições da lei. Daí nós verificamos a dificuldade que o Brasil tem na percepção da tutela desse direito fundamental. Mas eu queria aqui apresentar aos nossos amigos, nossas amigas que estão nos assistindo, uma questão pretérita ainda, que é a falta de percepção da população a respeito desse direito fundamental. Eu ouso dizer que, pelo menos no Brasil, não se sabe, o titular do direito fundamental não sabe que ele é dotado desse direito, a proteção de dados pessoais. E isso eu vejo como um primeiro ponto a ser enfrentado pelo Estado e por nós da academia, no sentido de educação, não é nem educação do uso. O senhor falou muito bem a diferença entre capacitar e ser um ser humano, né, capacitado. Não é isso, porque não se sabe sequer que existe esse direito. Quando conversamos com o cidadão, com a pessoa, principalmente a pessoa fora do mundo jurídico, que é a maioria, e fala: olha, você não precisa dar esse dado pessoal para fazer uma compra. Não há essa necessidade disso, porque no Brasil há uma prática horrível de principalmente farmácias pedirem dados pessoais em troca, professor, de um benefício, de um desconto. E por trás disso a pessoa não sabe todo o uso maquiavélico que é feito dos seus dados, cedendo esses dados por vezes para empresas, outras como empresas de seguro, para fazer toda aquela análise dos dados mais caros ao ser humano, que são os dados de saúde, os dados sensíveis, e para isso ser usado contra o próprio titular do dado pessoal que sequer consentiu em fornecer os seus próprios dados. Não estava sabendo. É um estelionato, é uma fraude que se aplica. E o titular não tem essa percepção de que está sendo lesado. O titular não tem a percepção que o dado pessoal é seu, é um dado próprio, que quem coleta esse dado, quem trata esse dado, está tratando um ativo que não é dele, um ativo que é do outro. É como se fosse emprestado um veículo, um carro, um coche para um amigo, para outra pessoa. Tem que se devolver da mesma maneira que se foi emprestado. Se for dado um uso diverso, tem que ser avisado ao titular. E essa percepção não há para a maioria das pessoas, o que dificulta sobremaneira a tutela desse direito fundamental. Outro aspecto que eu posso pontuar a respeito, antes ainda de uma maneira prévia a todos os impactos da tecnologia, é a deficiência dos sistemas de controle, dos sistemas de fiscalização. No Brasil, nós temos uma legislação embrionária e, da mesma forma, nós temos uma agência de proteção de dados também embrionária, que não tem musculatura, que não tem uma possibilidade de fazer uma fiscalização efetiva da maneira como ela é reclamada para um país de dimensão constitucional, continental, como é o Brasil. Fora isso ainda, para deixar o quadro um pouco mais sombrio, nós temos um Ministério Público ao qual eu pertenço, que não ainda se teve a percepção do que é esse direito fundamental e da imprescindibilidade do próprio Ministério Público ter um protagonismo nessa proteção em maneira difusa, de forma difusa, desse direito fundamental. Isso porque, pela nossa Constituição brasileira, eu ouso dizer, com perdão a minha conclusão, que o Ministério Público brasileiro tem mais protagonismo que o Ministério Público espanhol. O rol de obrigações constitucionais é muito mais amplo do que o que nós percebemos na atuação do Ministério Público espanhol.
compete ao Ministério Público brasileiro a tutela da ordem jurídica e da defesa dos direitos sociais indisponíveis também, dos direitos fundamentais indisponíveis. E o Ministério Público não se percebeu a respeito desse seu novo papel com esse novo direito constitucional. Essa minha fala introdutória não é para trazer um ar de pessimismo, é apenas para apresentar uma realidade das dificuldades que nós encontramos paralelas ao que eu acredito que agora nós vamos abordar, que são realmente a avassaladora, a avalanche da revolução tecnológica, que hoje nós já estamos numa segunda etapa, como o senhor bem pontuou, da evolução das novas tecnologias da comunicação e da informação. Essas seriam minhas iniciais palavras e para nós voltarmos depois a outras ponderações, professor. Obrigado, gracias. Por lo tanto, ha hablado Joao Sotaterra de una catástrofe jurídica, de un absurdo jurídico en Brasil. Primero, por una cuestión formal relevante, la legislación ordinaria que se aplicó progresivamente fue antes de la previsión constitucional, desajuste formal jurídico, lo que dificultó la tutela, y después el aspecto de sociología jurídica, que es relevante, ¿no? La ciudadanía no percibe el problema, los problemas de protección de datos, la importancia de estar alfabetizados informacionalmente y digitalmente para proteger su propia vida privada, ¿no? Y el sistema de control, pues sí, es deficiente, tanto la agencia, que no tiene musculatura, como el Ministerio Público brasileño, que aún le falta, pues, sensibilización. Andrea, ¿cómo ves estas ideas iniciales? Olá a todos e a todas. Olá, professor, grande prazer estar aqui com os outros, não? Olá, João, um grande abraço aqui da Espanha para você. É um grande prazer estar podendo conversar sobre esse tema e essas grandes transformações que estão ocorrendo em razão do grande avanço tecnológico que está deixando, de uma certa forma, as leis que sempre foram, na minha opinião, um pouco defasadas, agora com um grande abismo entre a realidade dos dados e a questão da proteção que ela necessita. Principalmente com o avanço da inteligência artificial, né? Temos visto algumas interações e o uso desses dados de uma forma totalmente disruptiva do que havia sido feito até então. Como bem colocou o professor Júlio, quando estávamos no início dos anos 70 cuidando das fichas, não imaginávamos, mesmo com toda aquela eficácia e com a adequação da GDPR em 2018, que a IA pudesse ganhar uma amplitude tão grande que permitisse hoje, por exemplo, mesmo com todos os aparatos jurídicos, a utilização desses dados de forma, inclusive, sem o consentimento expresso das partes, né? Então, eu tenho tecnologias hoje, como é o caso de uma que me chamou muita atenção, por exemplo, que é a Open Source Intelligence, que permite, através de fotos onde não tem sequer os dados da fotografia impressos ou dados coletados diretamente dos dados pessoais, ela consegue traçar e, usando as próprias redes sociais e os dados públicos, isso que é o mais chocante, ela consegue trazer os dados pessoais à tona daquela realidade. Então, estamos diante de um quadro onde fomos muito além daquilo que a lei permite. A lei já era, ao meu ponto de vista, não sei o que o professor pensa, nem João, falando da lei, principalmente a normativa europeia, que foi considerada e é ainda considerada um grande avanço em pontos de proteção de dados, como proteção ao nosso direito. Já para mim, o fato de deixar no compliance a própria verificação do dado já era uma falha face à própria tecnologia. Então, prestar contas tecnológicas usando apenas o instrumento do compliance nunca foi de total eficácia, porque é muito difícil cobrir toda a esfera de dados de uma empresa, de uma pessoa, apenas
com as normativas de gestão de compliance, sem utilizar a própria tecnologia nessa fiscalização. Talvez agora, com o avanço da inteligência artificial e a regulamentação da própria inteligência artificial, poderemos imaginar que vamos ter a necessidade da própria inteligência artificial para o controle dos dados pessoais. Parece uma coisa um pouco maluca, mas hoje, visto do que se é possível fazer com esses dados e das normativas como elas são colocadas, temos essa questão. O que muito choca é que temos que observar que os dados pessoais não estão protegidos de forma adequada em todas as bases de dados onde eles estão guardados. E essa diferença de controle, por mais que tenhamos normativas que falem que tenhamos que controlá-las, seja para o uso público, seja para o uso das autoridades, expõe esses dados em algum momento. Vemos hoje aí, no Dia da Internet Segura, né, esse dia mundialmente comemorado, a questão dos numerosos vazamentos de dados que ocorrem no mundo, especialmente no Brasil, né? Então, um dos grandes problemas hoje é como controlar o vazamento de dados e proteger o dado pessoal em bases governamentais. Pois sabemos que quando principalmente o governo utiliza os dados pessoais do cidadão para poder fazer que seja o controle do Estado, muitas vezes esses dados estão em bases sem criptografia, sem medidas técnicas adequadas, principalmente no Brasil. E aí o que acontece? Quando tem um vazamento de dados, descobrir a fonte do vazamento e responsabilizar essa perda, eu me pergunto até que ponto isso é possível, ou a lei nos permite fazer isso, e até que ponto a indenização do dano causado por vazamentos de dados que vem acontecendo o tempo todo cobre a proteção necessária para o uso desse direito individual. E como direito fundamental que eu tenho aos meus dados pessoais e a necessidade do tratamento desse dado por outras entidades, a que ponto o não cumprimento desse dever, inclusive pelo Estado, no tratamento dos meus dados pessoais, pode ou gera sequelas à minha vida que deveriam ser indenizados ou mesmo proibidos. E aí sou eu, professor, que trago essa pergunta, porque o que vejo, principalmente, tivemos aí, não sei se o professor ficou sabendo, 2 semanas atrás, um vazamento gigantesco no Brasil, onde os dados bancários, os dados públicos, né, públicos digo no sentido de os dados de órgãos públicos brasileiros, dados pessoais que órgãos públicos brasileiros utilizam para tratamento, vazaram, né? E, novamente, é possível hoje, na Dark Web, na Deep Web, encontrar praticamente tudo sobre os indivíduos do Brasil. E eu me pergunto, a que ponto isso é possível de ser protegido pela lei? Porque, ou mesmo pelo próprio direito. E esse direito que o João Santa Terra já colocou como sendo um direito muito pouco ainda absorvido pelo próprio cidadão, permite, né, um controle ou um cuidado maior ou uma eficiência maior da própria lei, né, nesse contexto. Então, eu concordo com o professor de que realmente é como se tivéssemos uma lei que não, hoje, visto dos meios, principalmente dos meios tecnológicos, não mais corresponde às necessidades e que a própria estrutura da lei não foi feita para o que temos agora como inteligência artificial. Eu passo a palavra de novo ao professor. Obrigado, gracias. Como veis, la profesora Willimin ha subrayado varios problemas, ¿no? Puesto un ejemplo de la inteligencia artificial que perfila a las personas de forma muy detallada, simplemente captando los datos públicos de las redes y gestionando ese Big Data. Ha insistido en la desactualización de la normativa y también una cosa que ahora quiero preguntarle a Joao, sobre el carácter bifronte, ambivalente de la tecnología. Es muy agresiva con la privacidad, pero a la vez la necesitamos para
aumentar la protección. Y esto lo conecto con otra reflexión de Wilhelmine. ¿El derecho aún es capaz de proteger nuestros datos? ¿O ya hemos superado las capacidades de una de las normas jurídicas de las leyes o de las constituciones? Es decir, Joao, ¿ves que la lógica jurídica sigue podría tener eficacia o hay que pensar ya otras soluciones más imaginativas? No sé, la tecnología como es bifronte, hay que acudir a la tecnología para proteger nuestros propios datos, que la tecnología nos los roba. Es difícil explicar esto a la opinión pública, por otra parte. ¿Cómo lo ves? El altavoz, perdón. Perdona-me, estava cerrado. Realmente, professor, essa sua ponderação a respeito da ambivalência, ela acho que ela é inerente nesse contexto, me permite uma reflexão também sociológica, a natureza do ser humano. Porque a tecnologia, ela nos traz comodidade. E a proteção de dados pessoais, ao contrário, ela nos retira a comodidade. Eu trabalhei criando um setor do Ministério Público, do maior Ministério Público do Brasil, que é o Ministério Público de São Paulo, que se chama Segurança Institucional. E, na ocasião, eu aprendi que a comodidade, a liberdade, ela é, obviamente, contrária à segurança. Quanto mais medidas de segurança nós temos, menos comodidades, menos liberdades, podemos dizer assim, nós vamos gozar. Não há como se conciliar essas ambivalências, pelo menos de uma maneira muito tranquila. Sempre há que exigir do ser humano um esforço para conseguir a sua proteção. E isso é muito latente, é muito claro no tocante ao impacto das tecnologias, na minha ótica, na proteção dos dados pessoais. Eu uso dar aqui um exemplo pessoal. Eu estava instalando na minha residência um Google, aquele aparelhinho que transmite do celular para a televisão. Eu esqueci, André, Google Home, creio que seja isso. E me foram pedidos muitos dados pessoais. E eu ligo para o meu irmão. Meu irmão é mais afeto a essas questões. André, eu não quero passar todos esses dados pessoais para usar. Eu vou, entre aspas, mentir. Eu vou colocar o endereço da tua casa. Brinca. Eu não quero que a Google saiba onde eu moro. Eu não quero que a Google saiba meus dados. Apesar que já sabe, né? A gente sabe disso, que ela já sabe, pelo tanto que nos vigia. Enfim. E ele falou, para com isso. Ele me chama de Johnny. Ô, Johnny, para com isso, você é muito paranoico. Né? Se você quer usar o negócio, você não, a ferramenta, você tem que ceder os dados pessoais. Eu falo, não é para ser assim, eles não precisam dos meus dados pessoais para que eu use o produto. E para quem é muito caro a proteção de dados pessoais, em mim, pelo menos, toda vez que se exige um dado pessoal para eu exercer um direito de consumo, exercer um direito de ingressar em algum local, eu me sinto lesado, eu me sinto como se alguém tivesse me dado um punhetaço, um soco na minha cara, porque é um dado meu, é um direito meu, me pertence, eu não concordo com isso, não há nenhuma necessidade do meu dado seguir. Mas feita esse paralelismo, realmente, é muito difícil se conciliar toda a segurança que se deve reclamar para proteger os dados pessoais com a nossa liberdade, com a tecnologia. Eu conversei muito ao longo desses anos com a professora André Wilhelmine, e que ela me ensinou muito a respeito disso, e uma conclusão que nós chegamos foi que não podemos demonizar a tecnologia. A tecnologia não é ruim, pelo contrário. A tecnologia ela existe para nos servir, para tornar a nossa vida muito melhor, para propiciar, por exemplo, algo que num passado era inimaginável, como essa nossa conversa com vocês aí da Espanha, eu aqui em Brasília, no Brasil. Se não fosse a tecnologia, não seria possível isso.
A tecnologia é bela. Agora, o problema, como sempre é no mundo, é o mau uso feito pelo ser humano da tecnologia. E a respeito disso é que eu parto de novo daquela premissa que eu iniciei. Nós temos a imprescindibilidade para diminuir essa ambivalência de capacitar os titulares do direito primeiro. Para o titular do direito saber que ele tem esse direito e ele poder escolher entre ceder o dado ou não, para aquilo que não é necessário o dado dele ser cedido. Eu acredito, professor, que essa ambivalência ela vai ser diminuída a partir do momento que nós, principalmente nós que estamos nos propondo a refletir a respeito dessa temática, que nós cada vez mais falemos dela para divulgá-la e para levar ao titular essa percepção. A percepção de que, se não desejar proteger os dados pessoais, enormes danos podem acontecer a essa pessoa mesmo. Outra questão que eu gostaria aqui de pontuar é talvez a necessidade cada vez mais presente de um acompanhamento intensivo das novas tecnologias, já para uma antevisão das lesões aos direitos fundamentais que elas podem ocasionar, para aí sim ocorrer uma normatização ou uma estruturação de como pode ser usada ou não. E aqui, mais uma vez, vou fazer menção à nossa querida professora Andréa, que ela tem uma vasta experiência nessa análise de identificação de novas tecnologias e de projeção futura dos impactos que podem causar, inclusive atuando aí na Europa, professor. Obrigado. En efecto, es muy difícil conciliar, es decir, hacer equilibrio entre seguridad y libertad, entre comodidad y tecnología, pero también está claro que la tecnología no es neutral por sí misma, es decir, la tecnología no tiene motivación, no tiene ideología, son los programadores o los aplicadores o los usuarios las que pervierten. Entonces, la educación se revela aquí como, y la concienciación, es decir, la educación como clave. Entonces, ya entrando en la fase final de nuestro interesante diálogo, Andrea, si estamos cayendo en la ineficacia en la protección de datos, ¿qué hay que hacer? A ver, en concreto, ¿habrá que reformar la ley, el reglamento europeo, o habrá ¿qué hay que hacer? ¿O habrá que establecer más asignaturas o más contenidos educativos en la enseñanza primaria o secundaria? ¿O en los adultos? En concreto, ¿qué se te ocurre para reactivar nuestra protección de datos? Porque yo estoy convencido que seguramente en los años 70 ese derecho en ciernes que había funcionaba, ¿no? Cuando se controlaba en Alemania, los tribunales, el censo electoral, que el gobierno no recabase demasiados datos, hay una famosa sentencia en el año 83 del Tribunal Constitucional, era un eficaz control de los datos de las personas inscritas en el censo electoral. Y ahora, Andrea contaba casos de Brasil de revelación de millones de datos estas semanas, a pesar de la previsión constitucional. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer, Andrea? ¿Qué hay que hacer? Professor, né, João, pensa que temos três questões muito importantes, três caminhos, não? Três caminhos para, como o caminho de Santiago de Compostela, não? Temos vários e aqui é um pouco a mesma coisa. Assim como para chegar a Santiago de Compostela temos que escolher os caminhos, para essa questão da proteção de dados também penso que precisamos escolher caminhos, mas não apenas um por vez, vários simultâneos, não? O primeiro caminho que eu acho que é muito importante é a educação, não? A educação das gerações, a educação dos jovens e principalmente das crianças face às novas tecnologias, como o professor bem colocou, como o João bem colocou, essa questão de saber que a tecnologia é neutra e que a partir dela podemos extraí-la e utilizá-la para bem ou para mal. Isto como yin yang, não? Sempre vamos ter essa possibilidade do que vamos a ser, tanto com a tecnologia como os dados que elas utilizam e cambiam. Então, para mim, acho que o ponto principal é este, né? A primeira coisa. A segunda é transformar, pensar que as leis
por mais que elas estejam sempre atrás, não? A tecnologia está sempre à frente, não temos como fazer diferente, precisamos primeiro ter a questão para depois poder regular, não? Mas é muito importante que já no desenvolvimento possamos saber para que servem essas tecnologias e, de uma certa forma, permitir uma legislação mais eficaz. Vejo aí, estamos falando com Elon Musk, criando chips de implante cerebral, por exemplo, não? O livre-arbítrio de cada um, mas quando fomos para uma grande massa da população, os novos óculos da Apple, que tratam hoje de uma computação espacial, como vai ser quando estivermos andando na rua com metade da população usando óculos com computadores espaciais, não? Com visão espacial, sem você poder realmente observar o ser humano, observar para onde ele está olhando, saber para onde ele está se dirigindo, não? Então, penso eu, como professor, que é o meu grande modelo e expert aí dos meta-humanos, essa transição que estamos caminhando precisa já ser olhada e regulamentada, mesmo que pequenos passos, precisamos já dar. E temos que assumir que um simples compliance, uma declaração de vontade daquele que trata o dado de terceiro com relação à exigência legal, não é suficiente para garantir uma proteção de um bem tão importante para as próximas gerações como são os dados pessoais. Precisamos de aparatos. E aí vem minha terceira sugestão. Precisamos de uma capa da invisibilidade, professor. Para o cidadão, para a grande massa, aí sim, eu tenho o direito de ligar ou desligar a minha capa de invisibilidade aonde eu quero e para quem eu quero. Porque não é correto eu ter que ler extensivas, cada vez que eu entro num site, entro em algum local, e, como disse o João, talvez nos países da Europa, onde o direito já é mais consolidado, é mais fácil o próprio cidadão se posicionar. Mas em países como o Brasil, América Latina, onde, infelizmente, o poder econômico ainda vence muitas das maiores batalhas em relação aos próprios direitos fundamentais, é muito difícil o próprio cidadão se conscientizar e dizer não ou deixar de abrir mão de um atributo econômico, financeiro, para a proteção de um direito, principalmente se ele tem um reflexo futuro e não imediato. Então, uma capa de invisibilidade, uma tecnologia que proteja os próprios dados, os nossos próprios dados, o nosso próprio uso dos nossos próprios dados pessoais facilitaria muito essa questão, porque hoje eu me sinto invadida quando eu vou em alguns lugares, ou eu mudo de país, onde a GDPR não se aplica, por exemplo, o RGDP, né? E eu mudo de país, por exemplo, vou para os Estados Unidos, vou para o Brasil, e em alguns lugares sabemos que o simples fato de entrar num local já estão usando os meus dados para algum tipo de avaliação, para algum tipo, e mesmo na própria área pública, né? Eu estou andando na rua, estou sendo filmada, eu estou no meu carro, estou sendo filmada. Toda essa tecnologia e esse controle desse grande Big Data que estamos vivendo, até que ponto eu não tenho direito como cidadão que desfruto do meu direito aos meus dados pessoais de impedir essa violação, porque eu me sinto violada. Quando o próprio Estado faz o controle, quando o próprio Estado me multa e entra dentro do meu carro, como acontece, por exemplo, em muitas cidades brasileiras, e isso tudo, né, digo, ele entra do ponto de vista das câmeras, né, com infravermelho e com uma grande capacidade de alcance, temos ali uma infração, porque as coisas não são muito claras e eu não tenho como me proteger disso. Eu me sinto muito vulnerável a esse direito. Então, eu acho que essa questão de pensar na proteção de dados, assim como ela é uma área interdisciplinar, não é apenas uma área jurídica, precisamos pensar também que precisamos de soluções tecnológicas, precisamos de soluções legais e que precisamos de soluções sociais, que é o caso da educação, para que a gente possa, então, viver essa nova era do transhumano, essa nova era da inteligência artificial de forma mais eficiente. Mas eu gostaria muito, estou muito curiosa de saber a opinião do professor a respeito, né,
dessa nossa conversa. Acho que eu já falei bastante aqui. Y yo, para ir rematando, acabando, esos tres caminos: educación, mayor eficacia en la legislación para conocer, para que sea transparente el algoritmo, para que sea transparente la tecnología, o la capa de invisibilidad, es decir, que la propia tecnología, lo que decíamos antes, proteja de una forma total la autonomía del individuo, el anonimato del individuo. ¿Lo ves realizable o lo ves utópico? Tá. Uma vez mais, me olvidei, perdão. Eu sou utópico, professor. Eu sou idealista. Eu acredito que se eu não fosse idealista, eu não trabalharia com o direito e não seria promotor de justiça num país com tantas desigualdades sociais como é o Brasil. Então, eu tenho que sempre acreditar, e eu concordo com minha amiga Andréa, que são essas três vias realmente, e a sua analogia com Santiago de Compostela foi perfeita, como se fossem realmente os três caminhos para se chegar à iluminação, para se chegar à salvação. Foi perfeita essa. Eu acredito que sim, que nós temos que partir para isso. Mas se eu pensar em América Latina, com países que sequer têm essa regulamentação constitucional, em Brasil, que ela é embrionária, e eu pensar no paralelismo com a Europa, que isso já tem mais de duas décadas de consolidação, e nós aqui estamos preocupados numa conversa com a Espanha a respeito disso. Eu preciso ser realmente muito idealista e ter muita força para lutar para que esses caminhos sejam concretizados, pelo menos no meu país, né? Aqui no Brasil. Eu acredito que sim, que é possível, mas eu acho que o caminho para tudo, ainda batendo nessa tecla, que possa parecer um tanto quanto fácil de se falar, mas não é de se concretizar, é a capacitação, é a educação. Se nós não tivermos o apoio do titular dos dados pessoais para a implementação das outras duas etapas que a Andréa pontuou, nós não conseguiremos, professor, porque os benefícios e o comodismo que nos traz a inteligência artificial, eles são muito sedutores à sociedade. Demasiadamente sedutores. O indivíduo, e aí é um outro aspecto sociológico, na nossa eterna civilização de procurar prazeres imediatos, imediatismos, a procura, ou melhor, a cessão de alguma parte do seu tempo para ter uma cautela maior, para se proteger, não é isso que nós vemos. E cada vez mais vemos menos isso nas gerações novas, que já nascem já nesse mundo da inteligência artificial. Então, a educação é uma premissa não só para aqueles como nós, que não nascemos nesse mundo, mas estamos inseridos nele, mas principalmente para aqueles que estão nascendo nesse mundo, para ter a percepção que tudo isso é ótimo, tudo isso facilita a vida, mas existem danos. E se nós agora não fizermos uma revolução de capacitação similar à revolução tecnológica que nós estamos enfrentando, aí sim, professor, na minha ótica pessimista, não conseguiremos mais tomar conta da nossa própria sociedade. Viveremos num mundo que, analogicamente, eu posso chamar no mundo que aquele filme retratou já há décadas atrás, de uma Matrix. Eu acredito que será o caminho se não atuarmos hoje para prevenir o amanhã. Gracias. Pues sí, yo creo que también estoy de acuerdo que hay que ser idealistas, hay que pedir una revolución de educación de calidad, una revolución de capacitación para tener unas mínimas posibilidades de éxito. Lo que también está claro, vamos acabando, lo que también está claro, creo yo, es que la tecnología no puede desarrollarse de una forma anárquica, ¿no? El sistema jurídico democrático debe de encauzar dentro de los valores y los principios de libertad, igualdad, justicia, el desarrollo tecnológico. Lo intenta hacer la Unión Europea este año precisamente con las normas que están aprobando sobre inteligencia artificial, pero veo que ni Estados Unidos ni China, que son los
grandes potencias del presente y del futuro también lo están haciendo. Priman los intereses económicos, mercantilistas o financieros y no, digamos, la lógica de derechos humanos. Esto tiene una repercusión inmediata pues, en la eficacia o no de la protección de datos, ¿no? Yo soy idealista y también confío en que el derecho cumpla su misión de regular la sociedad, pero claro, antes hay que tener ciudadanos concienciados, ciudadanos fortalecidos democráticamente. Bueno, llegamos al final de esta interesante charla prospectiva sobre la eficacia o ineficacia de la protección de datos y quedamos emplazados en el mundo online, en este mundo digital, para un próximo análisis del Centro de Estudios de Seguridad en Santiago de Compostela. Adiós.